Se você gosta de colecionar objetos antigos, como discos de vinil, objetos de arte ou mesmo bijuterias, eu tenho certeza que você iria adorar conhecer o mercado das pulgas. Mas para quem não sabe, esse é um mercado onde diversos vendedores se reúnem para comercializar bens antigos, usados e outras mercadorias, principalmente de fabricação artesanal. É como se fosse um brechó, só que em vez de vender só roupas, vende todos os tipos de objetos, até os que você nunca imaginaria encontrar. De vez em quando, as pessoas acabam comprando coisas muito valiosas por um preço inferior, como aconteceu com um anel comprado em Londres. Imagine que durante décadas você usou uma bijuteria e por acaso descobre que se tratava de um diamante muito raro. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Sabe aquelas histórias que são quase inimagináveis? Pois é, essa é uma delas. Esse caso começa lá nos anos 80, quando uma mulher inglesa, que preferiu permanecer no anonimato, comprou uma linda bijuteria em um mercado de pulgas na cidade de Londres. Nesse dia, que segundo ela era um domingo, ela se apaixonou completamente por um anel. E era exatamente o que ela procurava. Uma bijuteria grande, bonita, com um preço acessível, mas que parecia ser uma joia de verdade. Ao ver o preço da bijuteria, ela não hesitou em comprá-la, até porque eram apenas 10 libras, um valor mais ou menos equivalente a R$ 50. O anel tinha uma pedra enorme, bem parecido com aqueles anéis que vemos nos contos de fadas. A mulher sabia que não se tratava de uma joia, mas para ela, o anel era uma motivação para que no futuro ela conseguisse dinheiro para comprar uma joia de verdade. Afinal, que mulher não sonha em um dia ter um lindo anel de diamantes? A mulher usou esse anel nas mãos por 30 anos. Dificilmente ela o tirava, apesar que, caso ela o perdesse, não faria tanta falta assim, já que tinha custado a ela apenas 10 libras. Mas um dia, algo muito estranho aconteceu, e esse fato envolveu o anel. Ela estava no caminho do trabalho para casa e resolveu parar em um supermercado para comprar algo para o jantar. Com o anel na mão, ela fez suas compras tranquilamente e percebeu que um homem estava a observando dentro do mercado. No começo, ela achou que era apenas uma impressão errada, mas em todo lugar que ela ia, lá estava o homem a observando. Quando foi para o caixa, a mulher teve certeza que estava sendo seguida e ficou ainda mais assustada pelo fato do homem não tirar o olho do seu anel. Afinal, será que alguém iria assaltá-la para roubar uma simples bijuteria? Ela pagou suas compras no caixa e saiu rapidamente do mercado, com a intenção de despistar o misterioso homem que a observava. Porém, o homem não desistiu tão facilmente. Enquanto ela ia andando na rua, o homem estava atrás, a perseguindo. Ela então começou a correr e entrou no meio da multidão que estava caminhando na rua. Mas mesmo assim, o homem continuava a seguindo. Quando ela menos percebeu, o homem simplesmente tinha sumido. Ela olhou para trás, procurou, mas não o encontrou. Depois de respirar aliviada, ela se virou e tomou um susto. O homem estava exatamente atrás dela. Ela então perguntou para o homem por que ele a seguia e se surpreendeu com a resposta. O homem perguntou para ela se podia ver o anel que estava usando. Ela não gostou da maneira como o homem a abordou e resolveu se afastar dele. O homem disse para ela que aquele anel não a pertencia e que valia mais do que ela imaginava. A mulher deu de ombros e, assustada, continuou a caminho de volta para sua casa, enquanto o homem misterioso ficou lá, parado, a observando. Aliviada por ter se livrado do estranho, ela finalmente chegou em casa, sã e salva. Porém, o acontecimento a deixou curiosa
para saber mais sobre a história daquele anel. Afinal, se um homem achou que se tratava de um anel valioso, será que ele não poderia estar certo? Será que ela passou anos de sua vida com uma joia rara nas mãos? Bom, até passou pela cabeça da mulher se essa não poderia ser uma joia antiga, que foi usada por uma pessoa famosa ou algo do tipo. O anel, que estava um pouco manchado e sujo, realmente poderia ser algo muito mais valioso do que ela imaginava. Ela, então, foi atrás de respostas. Depois de pesquisar algumas joalherias em Londres, ela decidiu que iria levar em uma, que ficava perto de sua casa. Mas antes de entrar lá, a mulher ficou paranoica, imaginando que, se o anel valesse alguma coisa, as pessoas da joalheria poderiam passá-la para trás. Ela até chegou a imaginar que tudo era uma armação do tal homem misterioso e que, quando ela fosse na joalheria, seria roubada. Depois de pensar bastante e conversar com seu marido, ela arrumou uma outra solução. Ela chamou um especialista para ir até a sua casa, pois assim estaria mais segura. Ao analisar o anel, o especialista em joias fez uma revelação surpreendente. Na verdade, o anel não se tratava de uma joia barata, mas sim de um diamante branco de 26 quilates do século XIX. Ao saber do fato, o mundo da mulher veio ao chão. Ela ficou chocada com a descoberta, até porque, durante muito tempo, ela viveu com dificuldades financeiras e, por 30 anos, usou um anel muito valioso, como se fosse uma bijuteria qualquer. Depois de tomar conhecimento dessa história, Jessica Wyndham, a chefe de um departamento de joias de Londres, disse que poderia tentar descobrir a história desse anel. Depois de fazer algumas pesquisas, ela disse que o anel provavelmente tinha pertencido a alguém da realeza do século XIX. Jéssica chegou a essa conclusão porque, além de se tratar de uma joia muito valiosa, o diamante tinha sido lapidado à mão, diferente dos tempos modernos, em que os diamantes são lapidados por máquinas. Pode parecer um detalhe besta, mas a lapidação de uma joia diz muito sobre a época em que ela foi fabricada. Porém, essa era apenas uma conclusão que foi tirada de uma observação rápida, e especialistas precisavam analisar a fundo o anel para ter uma resposta concreta. A joia foi mandada ao Gemological Institute of America, um instituto sem fins lucrativos dedicado à pesquisa e educação no campo da gemologia e das artes da joalheria. E, de fato, o instituto confirmou que o diamante foi cortado em um estilo típico do século XIX, de uma maneira que não refletia tanta luz quanto os diamantes de corte modernos. Os especialistas disseram que as joias dessa época têm um acabamento profundo e que refletem a luz de uma maneira diferente da superfície brilhante e polida dos diamantes atuais. Segundo Jéssica, os cortadores dessa época trabalharam mais com a forma natural do cristal para conservar o máximo de peso, em vez de torná-lo o mais brilhante possível. Exceto pela sua data de origem, pouco se sabe sobre a história do anel. Tobias Cormint, especialista em diamantes e diretor-gerente da 77 Diamonds, disse na época que o anel poderia valer muito mais, caso ele fosse cortado como um diamante moderno. Para ele, o anel, que tinha sido comprado por apenas 10 libras, sem sombra de dúvidas, tinha pertencido a alguém da realeza ou uma pessoa extremamente rica. Mas era impossível descobrir a verdadeira história do anel e como chegou até o mercado das pulgas. Enfim, depois de viver 30 anos usando a joia, a mulher que o comprou por um preço insignificante estava prestes a se tornar uma pessoa muito rica. E, de fato, ela ganhou muito dinheiro com o anel. No começo, disseram para ela que o anel valeria em torno de 350 mil libras, um bom dinheiro, considerando que ela passava por dificuldades. A dona do anel e seu marido levaram a joia a uma casa de leilões,
após confirmarem que se tratava de uma pedra preciosa. E adivinha? A joia, que foi comprada por apenas 10 libras em um mercado das pulgas, foi vendida por mais de 650 mil libras, algo que na época girava em torno de 2,8 milhões de reais. Existem outras histórias parecidas como essa, como a de uma pessoa que comprou uma tigela de cerâmica por 3 dólares e vendeu em um leilão de Nova York por 2,2 milhões de dólares. Ou de um ovo Fabergé, uma joia rara fabricada para o czar da Rússia, Alexandre III, que foi comprado como sucata e depois vendido por 33 milhões de dólares. Mas essas histórias eu deixo para outra ocasião. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!